Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Domingo, 1 de setembro, acabou agora, lá no Barradão, Vasco 1, Vitória 1, especificamente, Vitória 0, Vasco 1, né? Que o visitante sempre do lado direito do placar, né? Primeiro é quem joga em casa e tal. Bom, tinha soltado um vídeo antes dizendo que o Vasco estava acertando aí, estava chegando num denominador comum com relação ao seu esquema de jogo. Linha média, transição rápida, dando poucas brechas ao adversário, mas fundamentalmente sabendo das limitações, ou seja, não pode atacar alto, que não tem qualidade para isso, não pode ficar lá atrás com linha baixa, que também não tem qualidade para chegar rapidamente ao ataque. Então o ideal é que fique com a linha média, para que a gente pudesse aí, no primeiro tempo com Emerson Rodrigues e com David, puxar os contra-ataques. Ryan também não é muito lento, para ajudar aí o Verratti, né? Então eu já tinha dito isso aí no vídeo anterior ao jogo, antes do jogo, e é mais ou menos a história que aconteceu. Vasco, linha média, às vezes linha baixa, mas é o que o Vasco está se propondo a fazer, é seu esquema de jogo. Não é ficar mudando demais. E quando for jogar com o adversário, com cada adversário, dá uma estudada, ver as valências do oponente, para que a gente possa tentar ter uma visão melhor sobre isso e impedir, né, o que o oponente tenha de melhor contra o Vasco. E é isso aí. Superação, mais um jogo de superação. Não adianta ficar reclamando aqui que os jogadores são fracos, que o técnico é inexperiente, blá blá blá. Os jogadores são razoáveis, né? O Rafael Paiva é um técnico inexperiente que está pegando experiência e está fazendo aí o esquema que a gente vem acompanhando, né? 4-2-3-1, com linha média. É o que tem, não adianta ficar reclamando. Amanhã encerram-se as inscrições para a janela de transferência. Fatalmente o Vasco não vai contratar ninguém, porque não tem dinheiro. E acho, Alex Teixeira, Souza, aumentou a folha, né? Pedrinho sempre falou em diminuir a folha, e aumentou a folha de pagamento com Alex Teixeira, com Souza, e com o próprio Coutinho também, que tem toda a qualidade do mundo, mas não sei se vai ajudar como o Vasco precisa. Inclusive, por exemplo, o Paê hoje entrou no segundo tempo e melhora bastante o nível do Vasco, cruza com a mão o córner na cabeça do João Vitor. Então a gente tem que continuar aí vendo como o time vai se propor, né? Vai se colocar, melhor dizendo, daqui para frente. Bom, primeiro tempo, 2 finalizações do Vasco contra 14 do Vitória. Vitória bem melhor. O Vasco parece que não queria jogar o primeiro tempo, queria que o primeiro tempo passasse. Foi dominado, linha média para linha baixa, complicado. Não foi uma situação fácil de a gente aqui torcer, né? Primeiro tempo bem desagradável. O oponente atacando em profusão, melhor, né? E a gente ficou com vários erros, sem finalizar as jogadas, se defendendo. Sem articulação por dentro, as bolas eram jogadas nas pontas para cruzamento na área. A gente não tinha um meio de campo com essa característica. O Ryan entrou para fazer isso, não tem essa qualidade. E no segundo tempo, o Jean David entrou pela direita, poderia ter feito isso no primeiro tempo. Se quisesse colocar o Paê só no segundo tempo, que colocasse alguém que saiba fazer mais a bola correr. E o Jean David, não obstante o pouco tamanho e tal, é um jogador de bastante técnica e visão. Acho que é uma coisa a se pensar quando não tem a Paê, enquanto o Coutinho não venha, não retorne aí, né? Ou não torne, né? Porque até hoje ele não retornou em boas condições de jogar, né? Bom, Vasco sem agredir o adversário, forte na marcação, só cercando, e o Vasco vem repetidamente fazendo isso. Não é um time que tem um perde-ganha rápido, forte, não ataca, é aquela linha média, tentando dar o bote para correr atrás, tentar alguma coisa, né? Alguma jogada, e friso, sempre errando, sempre deixando de finalizar as jogadas. Se você não finaliza, você não consegue fazer o gol, porque o gol é resultado de uma jogada finalizada. Segundo tempo, né? Como eu falei, entra o Jean pela direita, prendendo muito a bola, fazendo jogadas de passes bons,
gostei. E o Paê no lugar do Ryan, um pouco por dentro e um pouco também pela meia esquerda, né? Fazendo aquela tabelinha ali, pela ponta esquerda, fazendo aquela tabelinha com o Piton e o Jean, com o Vitor e com o PH desse lado. Sendo que... E o Hugo Moura um pouco mais adiantado, né? O jogo continuou... começou bom pro Vasco. Até 9 minutos do primeiro tempo, a Vitória não deu um chute a gol. Deu Vasco. E gostei muito da movimentação do Paê, porque as jogadas começaram a ser finalizadas, né? Para fazer gol, já falei, tem que finalizar jogadas. Finalizar, tem que ter o passe, tem que ter o arremate. É isso que a gente espera do Vasco. E o Vasco deu uma acalmada mais naquela questão daquele ímpeto do Vitória, né? Primeiro tempo, Vitória com ímpeto. No segundo tempo, com essas alterações aí, depois entrou o Leandrinho também, deu uma mainada aí na profusão de ataques do Vitória. Deu uma acalmada, eu achei bem interessante, né? O Hugo Moura sai, entra o Cocão, bastante cansado, o Hugo Moura saiu, correu demais. Leandrinho também entrou no lugar do David, também bastante cansado, e o Vasco foi mantendo a intensidade. Eu sempre falo aqui, quem me acompanha, que o Vasco não pode deixar de ter intensidade. Primeiro tempo, por exemplo, se fosse um outro técnico qualquer, poderia ter mudado, porque a gente vem perdendo tempos, né? Vasco se fecha num tempo, no primeiro ou no segundo, só se defende, a gente acaba perdendo um tempo, jogando um jogo só, um tempo só. A gente só jogou o segundo tempo, no primeiro tempo a gente não jogou. E não é sempre que o Vasco vai jogar um tempo ruim, vai levar gol e vai conseguir virar. É complicado. Então teve raça, teve disposição, teve dedicação, e é isso aí, né? O time não encaixou ainda, talvez não encaixe tão cedo, as peças não são boas, mas volta a falar, não tem jeito. O Vasco caindo há muito tempo, tem que ser otimista, tem que pensar no lado positivo. Vou deixar de lado um pouco essa discussão política, meu canal é muito politizado também. Eu sempre falei demais aqui sobre 777, CRVG, SAF e tal, mas por enquanto vamos nos ater aqui ao resultado de campo, né? E para fechar, uma coisa muito interessante, né, do jogo do Vasco. O Vasco conseguiu fazer o seu gol com o João Vitor, né? E depois deu uma segurada. E segurou e manteve o ímpeto do Vitória em baixa intensidade. Uma situação interessante demais, né? O Vasco hoje terminou 8 pontos da zona do 7 pontos da zona de rebaixamento, porque porque o Fluminense venceu, porque o Corinthians venceu, então subiu o pessoal lá de baixo. Então o Vasco está com 34, está a 7 pontos, salvo engano aqui, né? Fiz a conta rápida, eu li rápido para a tabela, a 7 pontos da zona de rebaixamento e está a 7 pontos de G6. É uma situação legal, pensando aí sempre no melhor. O que seria o melhor dos mundos? Libertadores, pré-Libertadores, Sul-Americana, Receita, né? E nunca ficar naquele limbo entre o 16º, 17º, né? E 12º. Aí ele não pega nada, você não pega nem Sul-Americana e nem Libertadores, né? A lamentar uma porrada que o Verratti levou do defensor do Vitória. Acho que ali era cartão vermelho, foi uma agressão. O cara vem dar um soco assim, não sei por que o VAR não chamou, né? Não chamou para corrigir isso aí. E no final a trave salvou o Vasco. Numa jogada parecida com o gol do Furacão no jogo anterior, né? Alguém resvalou de cabeça, alguém entrou pela esquerda e fez o gol. Exatamente, seria a repetição do gol do Furacão, mas dessa vez a bola bateu no travessão, a manteiga do Vasco, né? O pão com a manteiga passada tá caindo no chão com a parte de cima para baixo, perdão, com a parte da manteiga para cima, né? É sorte. Azar é quando ela cai o pão com a manteiga para baixo, que aí você tem que jogar o pão fora. Então, dito aí, brincadeiras à parte, o Vasco vai ter um tempo bom agora para descansar e para pensar no próximo jogo, que é o que restou aí. Agora é descansar e pensar no Brasileiro e na Copa do Brasil. Se gostou do meu conteúdo aqui, se inscreva. Vasco Análise. Dá um like para mostrar em YouTube engajamento. Vasco Análise. Fique com Deus.